Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui. Estou muito feliz que você está de volta. Se você está ouvindo esse vídeo é porque você já deve ter assistido a série dos Néfilins, o primeiro vídeo e o segundo vídeo. Se você ainda não assistiu, clique na descrição desse vídeo e você vai ter um link para o vídeo 1 e para o vídeo 2. Até agora, nós já vimos bastante informações referente aos Néfilins e as teorias que são discutidas sobre esse tema. Como os Néfilins vieram, como eles nasceram, o que eles causaram, falamos referente ao dilúvio, porque que Deus enviou o dilúvio de acordo com essa teoria, como que os Néfilins sobreviveram a esse dilúvio. E hoje, nesse vídeo, então, nós vamos ir caminhando para o final e trazendo várias curiosidades, como a relação entre os Néfilins e a mitologia grega e outras mitologias. Vamos também responder referente a uma questão importantíssima da teoria que diz que existem 9 Néfilins preparados para que um deles seja o anticristo. E hoje nós vamos explicar um pouco dessas teorias também. Bom, fica até o final do vídeo para que você entenda e aprenda e assimile aquilo que é bom ou o que apenas é uma curiosidade. Tudo bem? Vamos lá? Já eu vou falar da teoria dos 9 Néfilins, né? O Senhor Jesus, ele dá um alerta quando é perguntado para ele como que seria a sua volta, o que aconteceria antes da sua vinda, né? Quais seriam os sinais e tal. E lá no livro de Mateus, no capítulo 24, verso 37, Jesus ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, ele faz uma associação com aquilo que aconteceu lá atrás. E o que aconteceu lá atrás? Mistura, né? Mistura de anjos caídos com homens, maldade no mundo. Né? Então diz que antes da vinda dele, no final, isso aconteceria de novo. Aconteceria essa hibridização mais uma vez. E isso antecederia. Então hoje nós estamos vendo já muitas coisas bizarras acontecendo, né? Então você já vê, por exemplo, misturas, né, de animais com outros animais, animais com vegetais. Você consegue já ver misturas, assim, homem recebendo coração de porco em transplante. Quer dizer, se você recebe um transplante de um coração de um porco, você pode ainda ser considerado um ser humano? Né? Quantos por cento de genética humana você tem que ser para ser considerado humano? Se você tiver 10% de um animal, você ainda é humano? Né? Então, é só algo para raciocinar. Né? Então, além dessa narração bíblica que eu estou comentando com vocês, fazendo uma associação com o livro de Enoque, né? E, enfim, dando essa teoria, só que a gente vai ver em várias culturas e mitologias desses gigantes também, contados de maneiras diferentes. Por exemplo, na mitologia grega fala a respeito dos titãs, né? Que eles eram os deuses que desafiaram, né, os deuses do Olimpo. Os titãs eles eram gigantes, né? E eles desafiaram os deuses do Olimpo. Por exemplo, um deles é Hércules, né? Hércules, ele na verdade, ele é um ser de uma união entre um deus grego com uma mulher humana, né? Na mitologia nórdica, por exemplo, né, os gigantes são chamados de Jotnar, né, que eles habitavam os confins do mundo, né, e eles sempre estavam em guerra com os deuses de Asgard, né. Existem culturas americanas também de tribos indígenas que contam de lendas de gigantes que habitavam as terras, lendas atuais, coisas atuais que eles contam, né. Por exemplo, na Mesopotâmia tem lá a epopeia de Gilgamesh, né, que ele fala, né, de um ser meio homem, meio Deus, né, que habitou e tal. Então existe muita similaridade com essa história, contadas em diversos povos. E você encontra, né, desenhos em pedras, em rochas, pegadas de gigantes calcificadas. Enfim, tem muita coisa que corrobora com essa história dos gigantes. Fora as séries que a gente assiste. Percebam que parece que existe uma preparação para nós
a respeito de aceitar essa questão de misturas, né? Em séries, em heróis, lembram dos heróis, né? Em heróis de quadrinhos, né? Em séries da Netflix, em filmes, tantas coisas que já vão mostrando essa questão dessas misturas, como se a gente tivesse que estar sendo preparado para que algo aconteça. Fora que cada vez mais você acaba escutando discursos de aliens que vêm, aliens que estão chegando, né? Vida em outro planeta, ida a Marte, em tantas outras coisas, né? Existe uma agenda alien, por assim dizer, que vai trazendo essa aceitação das pessoas, né? Até o próprio Papa Francisco, ainda vivo, ele comentou que se existissem aliens, eles deveriam ser batizados ou algo do tipo assim, né? Enfim, agora, o que você acha? Fala em aliens, você acha que existem alienígenas? Qual que é o seu pensamento a esse respeito? De novo, vou te provocar. Você quer um vídeo falando disso? Põe aqui nos comentários aqui, quero um vídeo, vamos conversar e tal, e eu preparo um vídeo falando dessa agenda alien para vocês. Só tá caminhando para o nosso final, né? A pergunta e esses 9 Néfilins que foi falado, né? Da onde que eles surgem, como é que funciona? Bom, a questão é que é muito dito por pessoas que participaram dessas seitas satânicas e se converteram, pessoas que revelaram coisas. Então, eles dizem que este ser que vai ser o anticristo, ele não pode ser um ser humano comum. Por quê? Porque este ser humano ele vai ter que receber uma energia espiritual de um demônio muito grande, né? Provavelmente, talvez, algo no mesmo nível de Lúcifer, né? Satanás, ou como você quiser chamar. Então ele vai precisar incorporar essa pessoa. Agora, para que isso fosse possível, ele precisaria ser, de alguma maneira, geneticamente modificado. E ele também precisaria ter sangue de Néfilim, sangue de anjos caídos, ou por linhagem genética, ou por rituais de incorporação. É isso o que dizem. Como isso é extremamente, para eles, difícil de conseguir, então eles sempre preparam 9 pessoas. 9 pessoas que estariam preparadas para que algum deles, se chegar o momento oportuno, ser escolhido entre todos que vai governar ali, né? Agora, por que, né, esses 9? Bom, existem 2 linhas de teoria, na verdade mais que 2, mas eu não tenho tempo para falar de todas elas, né? Então, por que seriam 9? Primeiro, existe uma linha dizendo que são 9 generais ou 9 imperadores que governam o inferno. E eles são Lúcifer, Beelzebul, Satanás, Asmodeus, Leviatã, Belfegor, Mamon, Belial e Astarote. Tá? Esses seriam os 9. Aí você vai perguntar, mas pastor, peraí, Lúcifer e Satanás não são a mesma pessoa? Sim, eles são a mesma pessoa, só que para uma linha específica satânica, eles entendem que Lúcifer, ele é como se fosse o Deus supremo deles, o maioral, e Satanás seria o teu espírito, o espírito dele, que propagaria o mal no planeta Terra, tá? Não sou eu que estou dizendo isso é que eles dizem. E outra interpretação dos 9 são dos 9 arcontes. Já ouviu falar nos arcontes? Bom, os arcontes ele vem do gnosticismo, que é uma antiga corrente, né, religiosa e filosófica, que eles enfatizam, né, a busca pelo conhecimento, que é a gnosis, como um caminho para a salvação espiritual. Eles acreditam que o mundo material ele foi criado por um demiurgo inferior, que seria um deus, né, assim, que não é o nosso verdadeiro Deus, que é o Deus que eles acreditam, que é o Deus demiurgo, tá? E que esse demiurgo seria então o Deus supremo, o Deus maior. Ele é o arconte supremo, ele também é chamado de Aldabaoth, tá bom? E ele lidera ali mais outros 9 liderados, tá? Que eles representam ali alguns planetas, incluindo o Sol e a Lua, e mais outros 2 ali que eles governam ali, e eles são aqueles que controlam o mundo cósmico, eles que permitem ou não as coisas acontecerem. Eles são
assim, todos são deuses, né? E tem um Deus supremo, tá? Então eles acreditam que estão como, basicamente seria o seguinte, que Lúcifer, né? O Satanás, o principal, ele seria então esse demiurgo, esse Deus maior, e abaixo dele tem os 9, né? Então, um desses, então, seria ali quem viria o anticristo, tá? Né? E existem outras teorias também de outros 9, né? Existe também uma teoria que fala dos 9 desconhecidos, né? Que seriam 9 homens sábios que mudam toda a humanidade. Existem muitas coisas que o satanismo associa ao número 9. Inclusive, você já assistiu O Senhor dos Anéis? Vocês se lembram que eram 9 homens que se venderam aos anéis e eles se transformaram nos 9, aqueles que andavam lá com aqueles cavalos pretos, de máscara preta, né, que perseguiam lá o ator principal, né, o protagonista do filme? Lembram que era 9? Né? Você vai perceber que, na verdade, existem muitas coisas que são 9. Né? Diz que, né, Jesus foi crucificado na hora nona, né? Que é às 3 horas. Né? E assim vai. Né? Ele morreu na hora nona. Né? Então existem coisas que eles associam ao 9. O número 9 é um simbolismo muito forte no satanismo. Se você quer saber mais do número 9, você quer uma assim, puxa pastor, como que eles usam esse número 9? Me fala que eu faço um vídeo. Inclusive, pessoal, vocês sabem que os satanistas, né, as pessoas, né, que se vendem e tentam propagar essa venda do anticristo, eles se comunicam por símbolos. Sabe que o símbolo ele fala muito mais que palavras. Por exemplo, né, quando você vê um símbolo de uma maçã mordida, você lembra da Apple. Né? Existem símbolos que você não precisa ter um nome. Você olha o símbolo e você sabe o que é. É assim que eles se comunicam, com símbolos, com números. Né? Se você tiver interesse nisso, escreva aqui nos comentários e eu te explico. Bom, pessoal, depois dessa nossa longa jornada de uma sequência de 3 vídeos aí, bom, aprendemos muitas coisas aqui. Eu tenho certeza de que para quem já conhecia o assunto dos Néfilins e dos gigantes, eu com certeza acrescentou mais informações para você, e para você que não conhecia foi um prato cheio, né? Inclusive trabalhando nessa última teoria aí dos 9 Néfilins, que um deles seria, né, segundo essa teoria, o que se levantaria como anticristo. Mas faça os seus comentários, o que você achou, se tem alguma coisa que foi falado que você gostaria que fosse feito um vídeo, né? Para que fosse melhor divulgado, maior desenvolvimento. Mas enfim, curta o canal, curta os vídeos. Se você não assistiu os primeiros, assista os primeiros vídeos, encaminhe para os seus amigos e eu vejo vocês aí logo mais nos próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.